Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 18. As razões dela. Mary e eu éramos amigos no mesmo grupo quando ainda éramos recrutas da Lua Escarlate. Eu e Michiki éramos guerreiros, Mutsumi era a maga, Og um ladrão, e Mary é a nossa sacerdotisa. As coisas correram relativamente bem para nós no início. Como vocês, começamos caçando goblins na área da cidade velha de Dunrow. Ficamos guardando o nosso dinheiro, e depois de 10 dias, compramos nossos contratos da Crimson Moon. Nós, então, atualizamos nossos equipamentos, aprendemos novas habilidades, e começamos a ir atrás de kobolds nas Minas Siren cerca de 5 milhas ao norte de Altana. Mesmo assim, tínhamos uma vida fácil, nunca tivemos realmente qualquer problema nas lutas. Naquela época, eu nunca percebi o quão incomum isso era. Sem dúvida, Merin foi quem trouxe estabilidade às nossas lutas. De certa forma, ela ainda é a mesma, uma verdadeira beleza, mas ela nunca deixou isso subir à sua cabeça. E naquela época ela estava sempre sorrindo, alegre. Ela ria o tempo todo. Ao seu redor, não havia tempo ruim e o resto de nós nunca estávamos de mau humor. Ela não apenas aprendeu magias de luz. Ela aprendeu habilidades de autodefesa, também, para lutar ombro a ombro comigo e Michiki. E é claro que ela nunca negligenciou seus deveres como sacerdotisa do grupo, ela iria tratar-nos imediatamente, mesmo que não passasse de um arranhão. Lutava comigo e Michiki na frente, nos curando quando nos machucávamos, e recuava para o lado de Mutsumi e Og quando parecia que eles estavam em apuros. Era como se ela fosse 3 pessoas em uma. Nosso grupo tinha apenas 5 pessoas, mas parecia mais 7. As lutas eram fáceis. Muito fáceis. Mas nós realmente não chamamos muita atenção. Um monte de pessoas chegaram ao mesmo tempo que nós, e alguns outros grupos se destacaram mais do que nós. Mas quanto mais lutamos, mais confiante nós ficávamos. Naquela época, nós não sabíamos sobre o medo. Nós nunca tínhamos encontrado qualquer coisa que nos daria até mesmo uma pontinha de medo, então eu acho que era de se esperar. Mas eu sei agora. Mas para Merin, certamente, era diferente para ela. Ela devia ter ficado com medo por nós cada vez que fomos feridos, e por isso que ela nos curava imediatamente. Talvez ela tivesse medo a ponto de chorar o suficiente para ficar seca, mas ela se segurou da maneira que podia. Eu acho que ela sabia o tempo todo. Ela sabia que, na realidade, estávamos vencendo nossas lutas por margens mínimas. Foi o resto de nós que não percebeu isso. Nos tornamos arrogantes. Com excesso de confiança. Outros grupos também estavam operando nas Minas Siren, e nós não queríamos que eles nos superassem. Assim, confiantes de que éramos melhores do que eles, nós fomos mais fundo. Mais profundo nas minas. E, no 5º andar, foi onde aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Você já deve saber, mas kobolds são humanoides peludos, com cabeças de cães. Eles são geralmente um pouco menores do que uma pessoa média, mas nas profundezas mais baixas das Minas Siren, kobolds maiores do que 1,67 metros são muito comuns, e eles são incrivelmente fortes. Embora eles não sejam tão inteligentes quanto os humanos em geral, sua sociedade é altamente hierarquizada e eles têm a tecnologia para trabalhar metais. Eles estão avançando em magia também. Kobolds se especializaram em se movimentar em unidades de muitas pessoas, e os grupos de sua sociedade são constituídos de combatentes audaciosos que não têm medo de nada. Nós tínhamos a intenção de derrubar esses tipos de kobolds no 5º andar e honestamente, acreditávamos que éramos mais fortes do que eles. Mas não era como se nós estivéssemos descuidados. Enquanto nós não fôssemos pegos desprevenidos, então, certamente, nós seríamos muito mais capazes do que qualquer grupo de kobold habitual. Ele é chamado de Deatpat, morte manchada, por suas manchas pretas e brancas no seu pelo e de como ele matava numerosos membros da Lua Escarlate.
ouvimos que ele e alguns de seus subordinados estavam sempre rondando as minas, e que se nos encontrássemos com eles, deveríamos fugir sem hesitar. Ele nunca foi visto nas partes de cima das minas com a entrada, por isso não havia necessidade de cautela nas camadas superiores. Sabíamos do Deatpat, mas até então, nunca tínhamos visto nem sua sombra, muito menos a silhueta da sua forma. Nós realmente não víamos qualquer necessidade de ter cuidado. Quando vimos a figura de Deatpat vindo até nós, pensamos que podíamos lutar e vencer de tão imprudentes que estávamos. E nós estávamos no 5º andar. A saída estava níveis e níveis acima de nós, e não havia nenhuma maneira de escapar facilmente. Nós achamos que não tínhamos escolha a não ser lutar. Decidimos um plano de batalha onde Michiki e eu nos revezaríamos mantendo Deatpat ocupado enquanto Merin, Og e Mutsumi cuidavam de seus subordinados. No início, correu tudo bem. Deatpat era tão forte e resistente como os rumores diziam, mas eu e Michiki fomos capazes de lidar com ele. Merin e os outros estavam tendo problemas com os subordinados. Mas sempre que um de nós se machucava, Merin iria curá-lo imediatamente. Então veio o momento que todos os subordinados estavam mortos. Pensamos que poderíamos conseguir. Nós poderíamos derrotar Deatpat. Ele estava com uma série de feridas e nós estávamos completamente bem. Para ser mais preciso, nós tínhamos sido feridos, mas fomos curados. Foi a nossa imaturidade e loucura que nos levou a subestimar a situação. Se tivéssemos fugido naquele momento, deixado Deatpat para trás sem um segundo olhar, poderíamos ter sido capazes de nos esconder e fugir. Mas não fizemos. Nós pressionamos, atacando Deatpat, manchando de vermelho seu pelo preto e branco com sangue. No entanto, não importava o quanto eu, Michiki e Og cortássemos ele, não importava quantas vezes Merin batesse nele, não importava quantas magias Mutsumi jogasse em cima dele, ele não caía. Seus movimentos se tornaram lentos, com certeza, mas sua resistência era ilimitada. Ao invés de enfraquecê-lo, a dor de suas feridas o enfurecia mais e mais. Deatpat era uma aberração, e nós só éramos medianos. Og foi o primeiro. Ele levou um golpe das garras de Deatpat que rasgou seu rosto. Enquanto Merin o curava, o braço esquerdo de Michiki foi cortado profundamente. E enquanto Merin estava tratando Michiki, eu fui atingido com tanta força que fui nocauteado. Eu não acho que fiquei inconsciente por mais de 30 segundos, mas durante esse tempo, Og foi morto e Mutsumi ficou gravemente ferida, enquanto Merin tentava desesperadamente salvar a vida dela. Michiki foi ferido enquanto tentava lutar contra Deatpat sozinho. Quando voltei a mim, eu freneticamente envolvi Deatpat em uma batalha, e Michiki caiu para trás. Com seu último suspiro, Mutsumi lançara um feitiço que pareceu deixar Deatpat atordoado. Isso foi o que eu vi, uma vez que era o que eu queria ver, mas ele ia voltar ao normal em breve. Merin, Michiki, depressa, eu gritei, mais e mais, não percebendo o problema até Merin gritar de volta, Hayashi, me desculpe. Eu sinto muito. Minha magia, está. Você vê, a magia não é algo que você possa usar tanto quanto você quiser. Magos e sacerdotes gastam poder espiritual, a fim de chamar os deuses e os elementais de que provém a energia mágica. Eu pensei que tinha entendido isso, mas acontece que eu realmente não entendi nada. Mesmo que eu tenha ocasionalmente vislumbrado Merin ou Mutsumi meditando para restaurar seu poder espiritual, eu nunca sabia o quanto ainda restava, se era mais do que o suficiente, ou apenas o suficiente. Mutsumi e Merin nunca realmente deram causa para se preocuparem com coisas desse tipo. Tudo que eu sabia era que Mutsumi iria lançar feitiços quando necessário e Merin iria curar-nos quando precisássemos. Eu não tinha ideia de como era difícil para elas. Mas eu acho que Merin já tinha usado muito de sua energia depois que os subordinados tinham sido derrotados. Foi uma luta longa, e ela tinha atingido seu limite. Mutsumi salvou Merin e eu. Mutsumi nos disse para correr, e, em seguida,
reuniu todas as forças que a restavam e virou-se para Deatpat e começou a jogar magia após magia no kobold. Mary, ela se recusou a sair e correu para Deatpat, mas eu parei ela e a arrastei para longe. Eu não vou dar qualquer desculpa. Deixei Mutsumi para trás para morrer. Ela já tinha sido ferida mortalmente e queria usar sua vida para nos dar uma chance de fugir. Como seu amigo, eu queria conceder o seu desejo final. Eu não sei como conseguimos ir para a superfície a partir do 5º andar. Demorou metade de um dia, e houve momentos em que pensávamos em parar. Conseguimos voltar, mas nós tínhamos perdido a nós mesmos. 3 dos nossos amigos, nossos preciosos companheiros, se foram para sempre em apenas alguns momentos. Foi especialmente difícil para Merin depois de tudo. Ela era a sacerdotisa, a curadora, seu trabalho era salvar vidas, mas ela tinha deixado 3 pessoas morrerem e tinha salvo a própria pele em vez disso. Daquele dia em diante, eu nunca vi seu sorriso novamente. Às vezes nem eu acho que tenho o direito de sorrir também. Depois disso, Shinohara nos encontrou e nos fez se juntar a Orion, mas Merin deixou o clã pouco tempo depois. Eu acho que o companheirismo que Orion oferecia só veio a lhe causar mais dor. Merin acabou pulando de grupo em grupo, nunca ficando em um por muito tempo. Sua reputação não soava como a pessoa que eu conhecia. Fiquei preocupado e tentei falar com ela, mas tudo que ela dizia era que ela estava bem, muito bem. Era como falar com uma parede. Eu acho que seu coração quebrava cada vez que ela me via. Para ela, eu era como a prova, um símbolo de um passado que tinha sido perdido. Mas ela precisa de um futuro, e isso não é comigo. Para ela, eu sou como um fantasma que a lembra de Mishiki, Mutsumi Yogi. Não há futuro para ela comigo. Ela precisa encontrar-se novamente. Se não o fizer, ela só vai afundar mais e mais fundo no abismo, e quando ela estiver tão longe que ela não puder mais se mover, ela vai se perder.